Esse protagonista aqui era muito burro e todo mundo humilhava ele por isso. Até mesmo a professora judiava do coitado. Acontece que ele desenvolveu um sistema que melhorava todas as habilidades dele, desde correr, desde respirar e até ser muito inteligente. O cara se tornou invencível e incrível. E depois disso, cara, até as duas garotas mais lindas do colégio começaram a brigar por causa de ciúmes dele. Se vocês querem mais dessa história, comentem aí, mete aquela bala no like. É muito importante vocês deixar o like para esse canal continuar ativo. E é claro, se a gente bater a meta de 100 mil inscritos ainda esse ano, vou ganhar as 3 espadas do Zoro da minha esposa. E aí eu vou postar uma foto aqui com vocês pra gente comemorar essa marca, essa meta linda. E olha, eu tô pensando no especial de 100 mil inscritos, hein? Vai ser incrível. O link do servidor do Discord tá aí embaixo pra vocês entrarem. E é claro, rapaziada, são bem-vindos por lá. Agora aproveitem o vídeo. Yerong, aos 16 anos, tinha acabado de ingressar no ensino médio, mas ele não se sentia confiante. Ele não conseguiu entrar na escola mais prestigiada do país, o que levou seus pais a pagarem uma grande quantia para matriculá-lo em uma escola particular. Durante uma aula de educação física, o treinador notou que Yerong estava ficando para trás e gritou para que ele ficasse mais acelerado. Tipo o trem-bala? Não. Ele estava atrás de todos os outros alunos e sabia que precisava desenvolver as suas habilidades para que assim pudesse acompanhá-los no ritmo, tá ligado? Enquanto corria na pista, o prota quase se esbarrou em uma aluna chamada Sue, ou Zangwei. Além, é claro, de ser vizinha do protagonista no mapa do campus, sabe? O dormitório ficava perto, etc. Ela era uma estudante doce e muito linda. E o prota pensava que ela fosse amiga de Zangwei, a garota por quem ele tinha uma queda. Ele esperava que Sue pudesse demonstrar algum interesse nele, já que ele gostava tanto de Zangwei. Eu juro pra vocês que eu não entendi a proposta desse prota aí, cara. O que tem a ver, mano? Enquanto o prota começou a se sentir muito mal, achando que não conseguiria continuar, mas ele não queria desistir, especialmente com aquela garota linda por perto. De repente ele ouviu uma voz estranha, anunciando que havia encontrado seu alvo. Logo em seguida, o prota colidiu com algo invisível. A voz continuou informando que o sistema de aprimoramento divino havia sido conectado com todo sucesso. O prota não entendia de onde vinha esse poder ou como é que ele poderia usá-lo, o que deixou ele ainda mais confuso e preocupado. Ele até tentou explicar a Sue que não compreendia o que estava rolando com ele, sentindo-se até mal, e acabou caindo no chão despencando igual uma banana podre. No meio de toda esta confusão, o prota até pediu para a garota que o beijasse, acreditando que isso poderia fazê-lo se sentir muito melhor e saudável novamente. O prota é esperto, rapaziada. Fala aí, vocês tinham pensado nisso? Mas então ele despertou de repente e percebeu que tudo aquilo não passava de um mero sonho esquisito. Ele estava sentado na sala de aula, ao lado de Zangwei. Eita, desci o roteiro, peraí. Ele estava sentado na sala de aula, ao lado de Zangwei, a sua paixão, que também parecia estar em choque sem entender o que estava rolando. Nesse momento, uma professora muito irritadinha tirou um livro na direção do prota, que acabou acertando a fuça dele, a jaca dele, a cabeça dele, o pote dele e o repreendeu por se distrair durante toda aquela aula. O prota ficou muito assustado e se levantou do nada, tentando convencer a professora de que ele estava prestando atenção sim e estava pronto para responder qualquer pergunta que fosse. E, no entanto, a professora insistiu que ele acordasse e parasse de dormir em suas aulas. Ela afirmou assim, se você não conseguir prestar atenção, bonitão, você terá que reescrever no mínimo 100 vezes o que você não conseguiu entender. Então, não seja moleque, hein? O prota pensou que o seu sonho de primavera estava se transformando em um pesadelo e a professora parecia estar particularmente irritada com ele, dificultando só a sua vida. Ele não conseguia entender como iria traduzir o que a professora estava pedindo e, desesperado, ele se dirigiu ao quadro, determinado a fazer o possível para cumprir a tarefa. Afinal, ele sabia que, caso contrário, enfrentaria sérias consequências. Esse protagonista é bem burrinho, né, coitado. Enquanto ele tentava encontrar uma solução, uma mensagem do sistema acabou aparecendo na frente do prota, alertando que ele havia ganhado um ponto por reconhecer palavras em inglês e que o seu conhecimento do idioma havia melhorado um pouquinho, elevando seu progresso para que um nível elementar fosse melhor, com um de 10 pontos possíveis. A professora, sem perceber o que estava rolando, perguntou ao protagonista o que ele estava fazendo ali e o advertiu para não perder tempo. O prota então se virou, percebeu algo estranho atrás de si. Era a presença de um sistema misterioso que parecia estar lhe concedendo pontos e ele não entendia o porquê. Os colegas de classe, curiosos também, perceberam e perguntaram como ele estava conseguindo ganhar pontos e por que parecia que ele estava agindo de uma forma estranha, como se ele fosse um boneco, sei lá. Alguns até sugeriram que ele estava enlouquecendo, ficou lelé da cuca, né? Jogou muito CS, né? Muito hack e ficou louco. Mas não, isso só deixou ele mais confuso. No entanto, o protagonista continuou ganhando pontos e pontos por sua habilidade em inglês e ele começou a perceber que tinha uma coisa extraordinária acontecendo. Em poucos segundos, o seu conhecimento de inglês havia subido do nível 10
inglês. E ele então afirmou que sabia o que estava fazendo e começou a traduzir todas as palavras que a professora havia solicitado, surpreendendo todo mundo na sala, incluindo a professora. O prota já não tinha mais medo de não conseguir traduzir todas as palavras que apareciam na aula e os outros alunos estavam de cara, incapazes de entender como que aquele burro conseguia traduzir tudo tão facilmente. Bom, burro é o que eles pensam, tá, rapaziada? Enquanto eles mesmos tinham dificuldade e se julgavam superiores a ele. Para muitos era inacreditável, eles também queriam ter aquela habilidade. E o prota confiante disse à professora que a última frase deveria ser ajustada para o pretérito, pois assim estaria correta. Comentou que mesmo sendo um tópico simples, a professora não deveria cometer erros, pois os alunos poderiam não compreender o verdadeiro sentido das palavras dela, depois, tomar uma livrada na cabeça, se é que vocês entendem. A professora surpresa respondeu que o protagonista havia dito estava completamente certo e que ele poderia voltar para o seu lugar para continuar assistindo a aula numa boa. Enquanto voltava, o prota ouviu os comentários dos colegas que se perguntavam como aquilo era possível, já que ele era considerado o aluno mais burro de toda a turma. Com razão, o prota se sentou em sua cadeira, satisfeito com o excelente trabalho que tinha feito. A professora, que antes considerava um tanto quanto limitado da cabeça, estava claramente enganada. Comenta aí, rapaziada. Vocês já foram limitados da cabeça na aula de vocês? O prota refletiu sobre a estranha sensação que tivera. Ele se perguntava se havia algum tipo de sistema que lhe soprava as respostas e se isso seria parte do sonho que ele acabou tendo recentemente. Nesse momento, Sui, uma colega de classe, entrou e entregou ao protagonista um pedaço de papel. Ele se perguntou se deveria lê-lo, já que não queria interagir muito com ela, e Sui sorriu para Ye-hong e ele percebeu que ela parecia querer lhe perguntar algo importante. Intrigado, o prota pegou o papel e leu que após a escola, Sui queria ir para casa com ele e tinha algo para lhe perguntar. Rapaz, aí sim, hein? O prota achou curioso, especialmente porque a garota havia ignorado no dia anterior, mas agora parecia querer chamar sua atenção, o que era esquisito. Sentindo-se orgulhoso e talvez um tanto quanto irritado, o prota se levantou de imediato e levou o bilhete até a professora, dizendo que precisava falar algo importante e que ela deveria ouvir. Sui ficou surpresa sem entender o que o prota pretendia fazer, e ele informou a professora que a garota estava passando bilhetes durante a aula, o que ele considerava uma distração para os seus estudos. Aí, rapaziada, ó, Sigma. A professora furiosa tirou o bilhete da mão do Sigma e o leu, perguntando de forma ríspida se Sui estava apaixonada por ele, pois considerava muito arrogante da parte do prota agir daquela forma. O cara foi fazer o bem e se lascou, né? Vai entender. A professora, segurando o papelzinho, disse que a garota se importava com o prota e só queria auxiliá-lo nos estudos, o que seria bom se eles trabalhassem juntos depois da escola. Sei, aham. Sui olhou para Ye-hong com um sorriso, percebendo que ele não tinha sorte naquele dia. Como a professora poderia não ter reagido de uma forma mais severa ao que o prota havia feito? Após alguns minutos, a aula acabou chegando ao fim e o menino se aproximou dos alunos, dizendo que ele queria perguntar uma coisa para todo mundo que estava ali. Ele pediu que o vissem, o cumprimentassem de uma maneira específica, o que o deixaria satisfeito. No entanto, os alunos se recusaram, dizendo que Ye-hong havia mudado e já não era mais o mesmo de antes, não sendo mais chato como antes. O menino, insatisfeito, afirmou que daria uma lição no protagonista durante a aula de educação física, fazendo ele se arrepender de ter vindo à escola naquele dia. Qual foi, cara? O maluco só respondeu a pergunta certa. Viu? Por isso que eu não levantava a mão pra responder pergunta, não tá doido apanhar à toa. Enquanto isso, o protagonista estava deitado debaixo de uma arvinha e o sistema misterioso lhe deu mais um ponto por estar trabalhando e descansando ao mesmo tempo. Seu progresso na habilidade havia aumentado e ele estava se perguntando se o sistema realmente estava funcionando. Foi então que ele percebeu um aroma agradável se aproximando, embora não pudesse ver quem estava vindo. Ele logo entendeu que era Zhang Sui, que parecia querer lhe fazer uma pergunta. Curioso, o prota perguntou por que ela estava se aproximando tanto e o que ela queria perguntar. Ye-hong estava preparado para responder todas as perguntas sobre seus estudos e a garota, irritada e intrigada, perguntou se ele estava ali escondido para tirar uma soneca sem se preocupar com a possibilidade de ela contar ao professor de educação física, o que certamente resultaria em punição. Mas o prota, sem hesitar, respondeu que a garota mais bonita da turma como ela jamais faria algo que pudesse prejudicar a sua reputação perante os colegas. Um dos meninos vendo a cena ficou furioso e ele não conseguia aceitar que Ye-hong, a quem considerava insignificante, um lixo, nojento, um burro, estivesse ao lado da garota mais atraente da turma. Decidido a humilhar Ye-hong, o menininho bolou um plano em que a sua mente faria ele ser o herói que salvaria a garota do fracassado Ye-hong. Com toda a pompa, o garoto lançou a bola de basquete na direção de Ye-hong, acreditando que isso o faria sentir dor e vergonha, achando que o prota merecia ser punido. Coitado, o cara só tava tirando a sonequinha, pô. A bola voava rapidamente em direção ao prota, que ao perceber o que estava acontecendo, instintivamente se virou para proteger Zhang Wei. Surpreendentemente, o prota recebeu um ponto do sistema por sua reação rápida, embora o nível de habilidade registrado fosse ainda baixo. Mesmo assim, ele conseguiu desviar a bola e em seguida devolveu um soco potente, o que lhe rendeu mais um ponto e elevou seu nível de habilidade de soco para o estágio iniciante. Ao olhar para o lado, o protagonista percebeu que o cara havia sido responsável por lançar a bola e, sentindo que uma atitude tão imprudente, nojenta e asquerosa não podia passar impune não. Então ele confrontou o Ainon, perguntando se ele tinha feito aquilo de propósito e como ele poderia tratar os seus colegas dessa maneira. Ainon, tentando se defender, alegou que a bola havia escapado de suas mãozinhas e voado em direção ao prota, sem intenção maldosa. Mesmo
Mesmo assim, Zhang Wei, preocupada, notou que o braço do protagonista estava coberto de hematomas e se ofereceu para buscar algo no posto de primeiros socorros que pudesse ajudar o prota. Ainon, incrédulo com a situação, observou o protagonista minimizando a gravidade do incidente, dizendo à garota que era apenas um arranhão e que não havia motivo para preocupação não. Ainon, no entanto, continuou insistindo que tudo não passava de um acidente, que não havia necessidade de desculpas e sugeriu até que pudessem brincar juntos depois que resolveriam tudo de uma forma amistosa. Tudo na amizade, pô. É, né? Na amizade, né? Pra você não tomar um murro na boca. E Hong, sem perder a compostura, disse ao cara que ele estava disposto a brincar sim, mas que não era justo que aquele maluco tivesse tentado manchar a sua reputação. Enquanto isso, Zhang Wei pensava consigo mesmo que todos sabiam o quão habilidoso Ainon era no basquete e que ninguém se atreveria a desafiá-lo. Os outros alunos, ao ouvir que o protagonista queria jogar contra esse maluco, ficaram surpresos e curiosos também para ver o desfecho daquela partida, já que o cara seria humilhado, né, pela regra. Quando o treinador apitou, dando início ao jogo, ele fez questão de lembrar a todos que deveriam jogar com honestidade, respeitando as regras e uns aos outros principalmente. Viu o garoto safado que taca a bola nos outros? Ui, lá ele. O cara determinado disse que esta era sua chance de conquistar o coração da grande Zhang Wei e que ela, sem dúvida, seria sua esposa. Dado o tamanho e habilidade de Ainon, seria um desafio para o prota enfrentá-lo em uma disputa 1 contra 1, mano a mano, tete a tete. Enquanto os alunos discutiam quem é que venceriam, era um consenso geral que Ainon sairia vitorioso, afinal, ele era um atleta experiente, enquanto o prota era apenas um iniciante burro. No entanto, ao longo do jogo, Zhang Wei incentivou o prota, gritando que ele poderia sim superar esse maluco e que não deveria temer o seu adversário. E Hong, lembrando-se das experiências anteriores, onde lançou pedras como parte de experimentos, começou a entender melhor a estrutura e o funcionamento do sistema que ele estava ajudando. Ele compreendeu que o número de pontos de experiência necessários para avançar de nível variava de 1 a 10 para iniciantes, e que 100 pontos seriam necessários para alcançar o nível de mestre comparável ao de um profissional. Nesse momento, o prota percebeu que a sua habilidade de arremesso já havia alcançado o nível de mestre, o que significava também que ele poderia até competir de igual para igual com qualquer jogador experiente. O sistema até informou que o alvo para lançar a bola no ar havia sido detectado e que, devido ao seu nível mestre, ele conseguiria acertar o arremesso numa boa. Com uma confiança renovada, o protagonista, sem entender completamente o plano de Ainon, se virou de costas e lançou a bola no ar. O sistema registrou o arremesso, levando em consideração a massa da bola, enquanto o prota, ainda de costas, aguardava o resultado. A força do vento atravessou o corredor e, naquele exato segundo, o protagonista conseguiu lançar a bola diretamente na cesta. Os alunos ficaram incrédulos, sem acreditar que ele havia superado um adversário tão forte com toda a pompa. Eles não conseguiam processar o que acabara de acontecer e o prota realmente lançou a bola de costas, e mesmo assim acertou. Viu, hein? Ele mesmo se perguntou se todos estavam errados, achando que o incrível tinha acabado de fazer, e o prota nunca foi conhecido por ser bom em basquete, bom, na verdade em nada, durante todo o período do ensino médio. Intrigado, Hong perguntou a Ainon o que tinha acontecido e ele notou que Ainon parecia perturbado, mas o protagonista, sem medo, questionou por que ele estava tão assustado. Ainon, tentando manter a compostura, disse ao protagonista para não se empolgar muito, afinal, aquela foi apenas a primeira e última vez que ele tocaria na bola. Agora era a vez do garanhão atacar e ele alertou o protagonista que se defender contra ele seria extremamente difícil, já que ele era um jogador muito bom e experiente. Ainon estava visivelmente irritado, pensando que talvez o protagonista tivesse apenas tido sorte, mas isso não seria suficiente para vencê-lo. Ele tinha certeza que Hong ainda perderia, já que ele era o mestre daquele jogo, e Ainon se gabou de que iria provar a todos que o protagonista era apenas um cara desinteressante, preguiçoso, burro e sem habilidades no basquete, e que a sua vitória anterior foi pura sorte, cagada, ele tava cagadinho. O prota, no entanto, acreditava que podia sim lançar a bola na cesta com a maior facilidade, algo que parecia estar além da compreensão de Ainon. De repente, o sistema que monitorava o prota detectou um aumento em sua consciência e desencadeou um aprimoramento na força de suas pernas e na capacidade de reagir rapidamente durante o game. Ainon, convencido de sua superioridade, saltou e exibiu seu estilo de jogo, acreditando que ninguém poderia jogar como ele. Mas nesse momento, Hong se moveu rapidamente, correu em direção a Ainon e tirou a bola de suas mãos, dominando a situação por completo. Os alunos ficaram surpresos com a velocidade do prota e a forma com que ele conseguiu interceptar o lance de Ainon. Zhang Wei, que sempre acreditou em Hong, comentou que ele sempre foi capaz de surpreender as pessoas, demonstrando um talento inesperado. Ainon, por outro lado, estava desanimado, perguntando-se se Hong realmente tinha bloqueado seu arremesso, o que significaria que ele havia perdido. Ele não conseguia acreditar no que estava rolando e o prota, percebendo a tristeza de Ainon, disse-lhe que era muito cedo para desistir, pois o jogo ainda nem tinha terminado. Enquanto olhava para o prota, o cara ficou surpreso e se perguntou como ele havia chegado tão longe e o que ele planejava seguir. O prota, sentindo-se entediado no jogo, decidiu que era hora de encerrá-lo. Pegou a bola de uma distância inacreditavelmente longa, quase de uma ponta para outra ponta do ginásio, e lançou a bola. Anunciou para todos que terminaria o jogo com aquele arremesso e que não queria mais prolongar a derrota do cara, para ser mais humilhante. Para a surpresa de todos, o prota acertou a cesta assim, provando que tinha um talento especial, algo que poucos poderiam igualar. Ainon, chocado, caiu de joelhos, perguntando-se como aquilo era possível e como foi que o protagonista havia conseguido melhorar tanto as suas habilidades no basquete em tão pouco tempo, cara. Os
Os outros alunos ficaram impressionados e começaram a pedir que Hong se tornasse seu treinador, desejando aprender com ele, e viam que o protagonista agora era um verdadeiro mestre. Enquanto Ainon, tomado pela inveja e frustração, pensava como os outros alunos podiam ser tão hipócritas, adorando Hong de uma hora para outra. Ele não conseguia aceitar essa mudança repentina e jurou que derrotaria todo mundo. O Prota, por outro lado, refletia sobre como o sistema que ele possuía poderia ajudá-lo a alcançar qualquer coisa que quisesse sem que ninguém pudesse detê-lo. Hong olhou ao redor, percebendo que Ainon havia deixado a quadra rapidamente, e ele queria fazer perguntas para saber o que Ainon realmente pensava. Mas o mesmo estava escondido atrás de um muro, estava envergonhado e determinado a nunca pedir desculpas ao Prota. Depois da aula, todos os alunos começaram a ir embora, mas Hong e Zheng Wei permaneceram na sala. Enquanto os outros alunos voltavam para casa descansar, o Prota ainda estava sentado na sala, refletindo sobre tudo que havia acontecido. Zheng se aproximou do protagonista e, com um tom curioso, perguntou por que ele estava sentado ao lado dela e o que ele realmente queria. Intrigada, ela perguntou ao protagonista o que ele desejava que ela fizesse, se ele preferia que ela se afastasse e parasse de falar com ele, e comentou então que o protagonista parecia esconder os seus sentimentos bem dentro de si, fingindo não entender nada e tentando enganá-la, o que ela achava bastante esquisito. O Prota, ouvindo as palavras da garota, percebeu que ela estava desconfortável com a situação e que ele precisava realmente falar alguma coisa, desembuchar, sabe? Então ele se desculpou com a garota, prometendo que ele não esconderia mais seus sentimentos e que ele falaria o que realmente pensava. No entanto, Zheng Wei, sem mostrar muita emoção, levantou-se e disse ao protagonista que ele já estava esquecido, afirmando que se ele não tivesse desviado a bola, que quase a atingiu, ela nem teria se importado. Ela o acusou de ser um mentiroso e avisou que ele não deveria contar a ninguém o que havia acontecido, caso contrário, se arrependeria. Dito isso, ela pegou a tesoura e saiu da sala de aula. O Prota, observando a atitude da garota, pensou que ela era uma mulher formidável e perigosa, alguém com quem ele deveria tomar cuidado. Decidiu então ir ao café e, chegando lá, disse aos cozinheiros que estava de volta e com uma fominha bastante grande, querendo almoçar antes de todos e de continuar os seus afazeres. Enquanto isso, uma mulher gritou para um homem na cozinha, reclamando que ele tinha colocado muito sal na comida, que deveria ser servido aos convidados. O homem, surpreso, lembrou à mulher que ela mesma havia pedido mais sal, mas agora parecia ter esquecido. O homem, em tom de brincadeira, disse que tinha escolhido um homem inteligente, referindo-se a si mesmo, mas a mulher, irritada, respondeu que ele devia estar cego por ter escolhido uma esposa tão velha. Furiosa, ela deu um tapão na fuça dele, perguntando como que ele ousava chamá-lo de velha, e ameaçando que se ele fizesse isso de novo, não sairia vivo dali. O Prota observava a cena, pensando que aquele era apenas mais um dia barulhento e cheio de bagunça, como de costume, como os dois sempre estavam brigando. Ele estava acostumado a essas discussões e se perguntava se algum dia aquilo mudaria. Então o menino no café reclamou que a comida estava sem gosto, sugerindo que o café talvez quisesse fechar as portas de uma vez, já que não fazia questão de preparar alguma coisa boa que prestasse, já era sempre lixo e tudo lixo. E a mulher, intrigada e irritada, mandou o menino calar a porcaria da boca, perguntando se ele não via que ela estava ocupada e que ainda tinha que cuidar de uma senhora idosa. Hong, tentando acalmar os ânimos, disse à mulher que era sua mãe, que estava tudo bem e pediu para ela não ficar brava. Ela, um pouco mais calma, parecia ainda incomodada, enquanto o pai de Hong falava bobagens e mentiras para suavizar a situação. E o Prota então elogiou sua mãe, dizendo que ela era uma mãe ideal, gentil e muito linda, e que além de não ser perfeita, era amada por todos. De repente, o homem virou a mesa e chamou os meninos, dizendo que tinha uma tarefa importantíssima para eles. Todos entraram no café, prontos para seguir as suas ordens com respeito e prontidão. O homem, que parecia ser o chefe da gangue, disse que não gostava do café e ordenou que destruíssem tudo ali dentro, mostrando que ele estava falando sério. Hong percebeu o perigo e avisou a sua mãe que aquilo não era bom e que parecia que haviam se deparado com pessoas realmente de corações pesados e ruins, e sugeriu que precisariam lutar de volta, pois os homens estavam determinados a destruir todo o local. O pai do Prota, tentando intervir, se aproximou do líder da gangue, dizendo que se ele tivesse alguma coisa para falar, poderia conversar com ele sem necessidade de ser tão violento, e ofereceu ao homem uma porção extra de comida de uma forma gratuita para apaziguar a situação. No entanto, o líder da gangue pegou uma garrafa e, com um sorriso malicioso, perguntou ao cozinheiro se aquela era a única coisa que ele tinha a oferecer, e de repente bateu com a garrafa na cabeça do pai do Prota, ameaçando bater nele com um prato de macarrão caso ele ousasse tentar algo. O pai do Prota caiu ao chão e, o mesmo preocupado, perguntou como ele estava se sentindo e como ele estava de verdade. Sua mãe também ficou preocupada com o estado do marido, e o Prota percebeu que aquelas pessoas realmente eram perigosas e que precisaria fazer algo para derrotá-las. Sem hesitar, ele pegou uma knife e correu em direção ao líder da gangue, decidindo fazê-lo pagar por todas as suas ações e pelos danos causados. Determinado, o Prota continuou avançando, pronto para enfrentar o perigo iminente, que liderava o grupo, né? O Prota queria resolver a situação, exigindo que o líder da gangue pedisse desculpas com sua família pelo caos que causaram no café, e o sistema notificou Hong que as suas forças internas haviam aumentado. Ele aproveitou para explicar ao homem que a sua família havia aberto uma loja de macarrão e que a paz havia sido perturbada por ele e seus amigos. O Prota sugeriu que se eles apreciassem uma refeição tranquila, seriam bem-vindos ao café, mas deixou claro que não ficaria de braços cruzados caso sua família enfrentasse mais problemas, e que seria obrigado a usar o seu estilo Santorio. Não, tô brincando. O líder da gangue pediu ao protagonista que mantivesse a calma e se sentasse, sugerindo que ele pensasse em que tipo de pessoa ele realmente era. Seria ele, talvez, o homem habilidoso? Mas o Prota, por sua vez, perguntou se o homem queria continuar com o escândalo ou se preferia apenas pedir uma nova porção de macarrão. E o líder admitiu que gostava de comer no
café da família e ordenou que seus homens largassem as armas, parando de encarar o Prota com tanta hostilidade. O protagonista então pediu aos convidados que se acomodassem, garantindo que em alguns minutos ele prepararia um prato para eles. E ao se dirigir para a cozinha, o sistema recompensou o Prota com um ponto por cortar ingredientes e aprimorar todas as suas habilidades culinárias, indicando que ele estava progredindo agora. E o Prota percebeu que não havia habilidade que o sistema não pudesse melhorar e apreciava a oportunidade de desenvolver todas as suas competências. Enquanto cozinhava, ele ganhou experiência rapidamente e ao cortar a carne de uma forma precisa, sentiu que estava ficando cada vez melhor. Ele se considerava sortudo por ter um sistema tão eficiente e eminente, e após alguns minutos, o prato finalmente estava pronto, e elevando seu nível culinário para o 11 e atualizando para mestre. Enquanto isso, um dos capangas se aproximou do chefe da gangue, questionando por que ele havia obedecido às ordens do garoto sem revidar. O líder explicou ao amigo que Ehong era como um bezerro recém-nascido sem medo do tigre, o que impedia de tomar qualquer atitude naquele momento, dizendo ao amigo que assim que dissesse que a comida estava ruim, eles começariam a destruir o café, e isso deixaria ele satisfeito. O Prota voltou à sala com um prato de macarrão e desejando ao líder um ótimo apetite, esperando que ele gostasse da refeição. O homem olhou para o prato pensando que ao declarar que a comida não estava saborosa, seus homens imediatamente derrubariam tudo. No entanto, ao provar o macarrão, ele ficou surpreso. Não conseguia acreditar que estava comendo a carne mais deliciosa que havia experimentado em toda a sua vida. É a comidinha do Sanji, pô. Ele continuou comendo e elogiando o prato, dizendo que estava tão bom que ele poderia até pedir mais alho, encantado com a refeição. O homem, completamente envolvido pelo sabor, comparou a textura macia da carne com o corpo de uma linda mulher, maravilhado com a qualidade do prato. Ele ficou tão impressionado que, em um momento de euforia, rasgou a camisa, declarando que não conseguia parar de pensar naquele macarrão e que queria continuar comendo pelo resto da vida. Ele terminou o prato rapidamente, pediu mais alho e, satisfeito, declarou que não estava mais zangado. O Prota trouxe uma segunda porção para o homem, dizendo que sempre ficariam felizes em atender aos seus pedidos. O pai de Hong, ao ver a cena, perguntou à mãe se aquilo realmente estava acontecendo. O convidado estava comendo alegremente o macarrão preparado por seu filho e estava até pedindo mais. Desistiu até de destruir tudo. A mãe, também surpresa, perguntou ao marido se aquele era o mesmo filho deles e como ele havia aprendido a cozinhar tão bem, algo que sempre foi um segredo da família. O protagonista, sorrindo, explicou que estava muito feliz com o sucesso do prato, mas que o molho de soja havia acabado e que ele iria comprar mais para reabastecer o café. Enquanto caminhava pela rua, o Prota refletiu sobre como seus pais nunca esperariam que ele pudesse surpreender um convidado com uma refeição tão gostosa, e ele mesmo se sentiu um tanto quanto surpreso com o que havia conseguido. O Prota ouviu alguém pedindo ajuda em meio a uma confusão e a voz desesperada de uma garota ecoava, mas ninguém mais parecia prestar atenção, exceto ele. Um grupo de homens estava pressionando uma garota que implorava por socorro. Ela havia tido uma liquidação na loja onde trabalhava e seu chefe havia deixado encarregada de tudo. A menina já suspeitava das intenções daqueles rapazes e só queria esperar que alguém viesse em seu auxílio. Um dos valentões tentou tranquilizá-la, dizendo que ela não deveria interpretá-los mal. Ele só queria convidá-la para tomar uma xícara de chá e tratar bem dela, pois ela era uma pessoa muito gentil e linda. O garoto insistiu que eles eram pessoas decentes e honestas e que seria bom se ela, tão bonita, os acompanhasse. Foi então que o protagonista apareceu, interrompendo por completo a situação, ordenando aos valentões que deixassem a garota em paz e se afastassem, ou então se arrependeriam de terem nascido. O líder dos valentões olhou para o protagonista com desdém, perguntando aos amigos quem ele pensava que era e por que estava fingindo ser um herói e queria resgatar a princesa e levá-la para o seu castelo. O Prota, sem se abalar, confirmou que estava ali para salvá-la e sugeriu que eles se retirassem, antes que as coisas ficassem pior. A garota, observando tudo, pensou que o protagonista não parecia muito bem não, cara. Ele não parecia muito forte e também não parecia bater muito bem na cabeça. Mas talvez ele pudesse usar a cabeça para resolver aquela situação de uma forma. Um dos valentões, surpreso com a ousadia do protagonista, comentou que os seus amigos, apesar de ser pequeno, o Prota era corajoso e que merecia algum respeito. Contudo, um outro valentão interveio, dizendo que eles deveriam ensinar ao Prota uma lição por se meter com os mais velhos e que ele deveria sair dali antes que as coisas ficassem feias por seu lado. O líder dos valentões deu a ordem para que capturassem Ehong e ensinassem ele a respeitar os adultos. E Hong, sem hesitar, avistou uma pedrinha no chão, decidido a usá-lo para se defender com toda a pompa. Ele pegou a pedra, acreditando que seria suficiente para dar uma lição nos valentões, e com um movimento rápido, o Prota arremessou a pedra diretamente no líder do grupo, atingindo bem na faceta. O sistema acompanhava o protagonista e indicou que foi um golpe certeiro que as suas habilidades de arremesso haviam melhorado. Pronto, agora ele virou o Usopp. É a tripulação inteira do Monkey D. Luffy aí, rapaziada. O valentão, sentindo a dor do impacto, mandou seus amigos pegarem Ehong imediatamente, prometendo que ele se arrependeria de ter jogado uma pedra e que imploraria por misericórdia a partir de hoje. Mas o Prota, determinado, desafiou os valentões a experimentarem suas pedras e verem se gostavam. Sem esperar, ele começou a lançar várias pedras nos rapazes, que logo perceberam que a situação estava fora de controle. Eles gritaram para que o protagonista parasse, admitindo que tinham errado e prometendo mudar as suas atitudes. Pouco tempo depois, todos os valentões estavam ao chão derrotados, e o Prota, percebendo o poder que o sistema lhe dava, entendeu que poderia enfrentar muitos inimigos se fosse necessário. E a garota, observando a cena, ficou impressionada. Aquele rapaz, que parecia frágil, burro e indefeso,
havia derrotado todos os bandidos com coragem e determinação. O sistema recompensou o protagonista com 5 pontos pelo ato heróico de resgatar a jovem. Ele olhou pra menina pensando em como ela era linda e como quase foi vítima daqueles 3 brutamontes. Felizmente, ele estava lá para protegê-la e se aproximou dela, estendendo a mão perguntando se ela estava bem e se havia conseguido se levantar e caminhar depois do susto que havia passado. A menina ainda estava um pouco atordoada, olhou para o protagonista pensando em como ele era encantador. Agradecida, ela disse que estava bem e que ele não precisava se preocupar, pois agora todas as coisas ruins haviam ficado para trás e ninguém mais a machucaria. O Prota, ao segurar a mão da menina, notou que era mais macia e delicada, como algo precioso que ele nunca havia tocado antes. A jovem agradeceu sinceramente ao Prota por ter salvado ela, pois sem sua ajuda ela não teria conseguido se defender daqueles valentões, e em seguida pediu ao protagonista que faria seguir. O Prota considerou a ideia de chamar a polícia para prender os bandidos, mas logo descartou, explicando à garota que isso seria inútil e disse que os criminosos só ficariam detidos por alguns dias antes de voltarem a causar problemas. Enquanto os valentões se contorciam no chão, o protagonista pediu à menina que deixasse com ele, garantindo que ele próprio cuidaria deles e aplicaria a punição necessária. Um dos valentões assustados tentou intimidar o protagonista, dizendo que se ele fizesse qualquer coisinha que fosse contra eles, iriam chamar a polícia e o fariam ser preso por causar danos. A menina sugeriu em um tom preocupado que talvez o Prota devesse chamar a polícia até que os bandidos o fizessem, mas Ye-Hong se aproximou dos rapazes, ignorando o conselho, avisando que se os encontrasse novamente naquelas condições, não teria a mesma sorte e mandaria geral de vala. Ye-Hong então lançou uma pedra contra a parede com uma força impressionante e alertou os valentões que se continuassem causando problemas, não teriam como escapar dele. A demonstração de força fez com que os valentões recuassem aterrorizados, e o líder do grupo prometeu ao Prota que nunca mais apareceriam por ali, pedindo que ele ficasse tranquilinho e não se preocupasse mais com ele não. O Prota deixou claro que eles nunca deveriam machucar a garota novamente, caso contrário, entenderiam as graves consequências, mataria todo mundo. Apavorados, os bandidos garantiram que teriam aprendida a lição e fugiram rapidamente. Após verificar o horário, o Prota percebeu que o supermercado já havia fechado e que o café ficaria sem molho necessário. Despedindo-se da garota, ele desejou-lhe uma boa sorte e disse que ela não precisava mais se preocupar com nada. Quando o Prota estava prestes a ir embora, a garota o chamou, lembrando que ele não tinha dito seu nome, perguntando como é que poderia encontrá-lo novamente. Foi então que ela notou que Ye-Hong havia deixado cair um pedaço de papel que parecia ser um documento importante. E ao olhar mais de perto, a menina descobriu que o Prota era um estudante do colégio Sidai e pensou que com essa informação poderia encontrá-lo novamente. Na calada da noite, enquanto estava deitado na cama, o Prota refletiu sobre por que o sistema havia escolhido ele, já que ele era apenas um estudante burro comum. Ele também percebeu que havia esquecido de pedir os contatos da garota e agora à meia-noite sentia-se frustrado por não conseguir corrigir esse erro. Curioso sobre a sua situação, o protagonista pediu ao sistema para abrir o nível de propriedades, notando que após atingir o nível mestre, seu desenvolvimento havia se tornado mais lento. Ele também percebeu que estudar os livros didáticos do primeiro ano do ensino médio não era tão eficaz e que precisaria ir à biblioteca da escola no dia seguinte. Enquanto tentava se concentrar, o Prota foi perturbado pelo barulho dos vizinhos idosos que o distraíam e o impediam de absorver as informações. Nesse momento, o sistema lhe concedeu um ponto por habilidade de escuta, revelando que essa habilidade também podia ser aprimorada. O Prota, intrigado, pensou que aquilo estava se tornando insuportável e decidiu logo que se mudaria dali para não ter que lidar com as conversas dos vizinhos. Exasperado, o Prota gritou para toda a casa que queria ir embora e pediu que todos parassem de incomodá-lo, já que era meia-noite e que ele estava tentando fazer o seu dever de casa. No dia seguinte, ao chegar da escola, o Prota estava de mau humor, lembrando-se de como seus pais não deixaram dormir bem na noite anterior, o que deixou ele irritado demais. Ao entrar na sala de aula, os alunos disseram que havia esperado por ele o dia todo, que parecia uma eternidade, e expressaram o quanto gostavam dele. Os alunos perguntaram ao protagonista se ele estava sentindo frio em um tom brincalhão, pedindo que ele provasse uma canja de galinha ou comentasse sobre a nova saia que uma das meninas estava usando, elogiando sua aparência. No entanto, reclamou que estava muito barulho na sala, o que impedia de descansar e que não tinha tempo para brincar com eles. Ele pediu para ser deixado em paz, e enquanto isso, Zhang Wei estava ansiosa esperando por Ye-Hong, se perguntando por que ele não havia chegado à aula ainda. Ela queria falar com ele e estava preocupada, refletindo que talvez tivesse ido longe demais no dia anterior e o assustado, e achava também que deveria ser mais cuidadosa com seu comportamento. Fei, o irmão de Aino, percebeu que Zhang Wei estava esperando alguém e imaginou que ela talvez tivesse se apaixonado, pensando que essa seria sua chance de se aproximar dela e conseguir algumas informações. Fei refletiu que, apesar de ter ficado apenas um dia afastada, Zhang Wei já tinha encontrado um novo objetivo para si, e ele se perguntou se isso seria relacionado ao fato do seu irmão não estar mais indo à escola. Fei decidiu que se encontrasse alguém que quisesse namorar a garota mais bonita da turma, faria de tudo para destruí-lo sem hesitar. Nesse instante, o Prota entrou na sala de aula sentindo uma energia negativa para estudar. Ele só queria descansar e recarregar as suas forças. E ele pensou que se tivesse chego mais cedo, teria conseguido tirar uma soneca e estaria mais feliz. Foi então que Zhang Wei se aproximou e lhe ofereceu uma maçã, dizendo que a sua mãe sempre dizia que uma maçã por dia mantém as doenças afastadas. O Prota achou o gesto da garota muito atencioso e respeitou ainda mais a sua amiga, percebendo que ela estava se preocupando com ele. No entanto, logo após agradecer a Zhang Wei, o Prota de repente desabou sobre a mesa, adormecendo instantaneamente. E a garota ficou chocada por um momento, quis repreendê-lo, questionando por que ele não apreciava seu gesto de carinho. Mas então ela se acalmou e pensou que talvez ele tivesse passado a noite inteira estudando, o que explicaria o cansaço extremo. Enquanto isso, Infi observava a situação e com desprezo pensou que a bela Zhang Wei havia se envolvido com alguém insignificante de origem humilde que mal podia falar inglês. Infi se sentia superior e achava que a presença do Prota na sala de aula era praticamente imperceptível. Nesse momento, uma linda aluna entrou na sala chamando a atenção de todos. Os alunos reconheceram Limi, a presidente do terceiro ano, e ficaram intrigados com a sua presença, especulando se ela estava lá para ver Infi. Os alunos começaram a cochichar perguntando se a garota estava interessada em Infi e se pretendia expulsar a jovem
jovem da classe deles para ficar a sós com ele. Inf, por sua vez, se perguntou se Lim realmente queria conhecê-lo e se ela estava disposta a tomar a iniciativa para conquistar o seu coraçãozinho. O cara ficou satisfeito acreditando que atraía muitas garotas bonitas, mas o seu entusiasmo foi rapidamente frustrado quando a garota lhe pediu que saísse do caminho, pois ele estava bloqueando a sua passagem. E as palavras dela surpreenderam e magoaram o cara profundamente. Lim então olhou para o protagonista que estava dormindo na mesa, pensando que seria ótimo se ela também pudesse deitar e dormir, pois também não havia descansado o suficiente. Zhang Wei, ao ver a garota entrar na sala, ficou confusa, se perguntando se o prota de fato era o motivo da visita inesperada de Lim. Quando ela tentou se aproximar de Hong, Zhang Wei interveio dizendo que o protagonista estava descansando e que ela tinha certeza de que ele não queria ser incomodado por estranhos. Lim, curiosa, perguntou a Zhang Wei quem ela era e por que não deveria ou poderia ver ou falar com Hong naquele momento. Wei explicou que ela era a tutora pessoal do protagonista em algumas matérias e por isso sempre o ajudava. Lim, percebendo a dinâmica entre eles, comentou que Zhang Wei estava sendo muito útil a Hong, mas que a sua atitude era mais parecida com a de uma namorada. Zhang Wei rebateu, afirmando que descanso também fazia parte do aprendizado e sugeriu que Lim, já mais velha, deveria considerar deixar a sala, pois já parecia cansada. Lim ficou irritada com o comentário e questionou se a garota sabia com quem ela estava chamando de velha, se sentindo desrespeitada. Os alunos ficaram surpresos e mal podiam acreditar que as garotas mais bonitas da escola estavam discutindo por causa de um garoto. O burro! Comentaram entre si que era estranho ver Zhang Wei e Lim brigando por Hong, que estava dormindo profundamente na sala de aula, numa boa. Impaciente, Lim disse a Zhang Wei que ela não tinha tempo para discutir e em vez disso entregou a ela um cartão que Hong havia deixado cair na noite anterior. E Zhang Wei, intrigada, perguntou como Hong poderia ter deixado o cartão cair e onde ele estava na noite anterior. Lim então contou a Zhang Wei que havia passado a noite anterior com Hong e que ele foi muito gentil com ela, algo que ela jamais esqueceria. E Zhang Wei, por sua vez, pensou que isso não fazia sentido e que a garota provavelmente estava mentindo, apenas para deixá-la com ciúme. Mas Zhang Wei sabia que Lim não conhecia o seu verdadeiro caráter. Enquanto Lim saía da sala, ela pensava consigo mesma que Zhang Wei era ingênuo e acreditava em tudo que as pessoas lhe diziam. Os outros alunos, observando tudo, ficaram perplexos, perguntando como que o prota conseguia atrair tanta atenção das garotas mais bonitas da escola. Será que foi o mel que a mamãe lhe passou? Foi então que o sinal tocou e a aula começou e o professor entrou na sala, pedindo a todos que se sentassem, anunciando que iriam estudar as funções da página 2 do livro, ressaltando a importância do assunto. Enquanto isso, o prota continuava dormindo profundamente, até roncando sem ouvir nada do que o professor estava dizendo. Ele parecia alheio a tudo, apenas querendo se desligar dos problemas por um momento. Zhang Wei, ao observá-lo, achou seu ronco curioso e notou pela primeira vez o quão gentil e doce o prota realmente era. Isso a fez sorrir mesmo achando a situação tanto quanto boba. E enfim, incomodado, se levantou, pedindo desculpas ao professor, dizendo que precisava falar algo importante, explicando que Hong estava dormindo durante toda a aula, o que custaria e distraía e atrapalhava seu aprendizado. O professor então pediu a Zhang Wei que acordasse o protagonista para que a aula pudesse dar continuidade sem interrupções, e a garota tentou acordar o prota, avisando que o professor havia percebido que ele estava dormindo e que Inf estava prestes a se meter em uma encrenca por causa disso. Inf, sem perder tempo, acusou o protagonista de não levar os estudos a sérios e que, segundo ele, não só o incomodava, mas também atrapalhava Zhang Wei. No entanto, a garota defendeu o prota, dizendo ao professor que ele não incomodava de forma alguma e que Inf estava exagerando. Inf então sugeriu que Zhang Wei fosse transferida para outra carteira longe do prota para que ele não pudesse mais incomodá-la. E o professor, tentando retomar o controle da aula, pediu silêncio aos alunos para que pudesse explicar um novo assunto. Mas de repente ele lançou um livro na direção de Hong, acertando na cabeça e ordenando que ele parasse de dormir, pois estava estudando algo muito importante. Tem um amigo meu, rapaziada, o tio Pico, ele só dormia na sala de aula, era sempre assim. Impressionante! E Hong, acordando com um susto, pediu ao professor que falasse mais baixo, brincando que ele poderia ter um ataque cardíaco. Surpreendentemente, o prota respondeu corretamente as perguntas que o professor havia feito, o que deixou os alunos admirados com a sua habilidade, tanto em matemática quanto em inglês. O professor ainda assim advertiu o protagonista para levar os estudos mais a sério e não ser mais pego dormindo durante a aula, pois isso o deixava muito irritado. E Hong achou a situação engraçada, mas sabia que já tinha aprendido todo o material do semestre. Mesmo assim, ele voltou a dormir, o que enfureceu ainda mais Inf, irritado com a atitude arrogante do prota e com o fato de que os professores pareciam tolerar o seu comportamento, decidiu agir. Ele se levantou, caminhou até o prota, agarrou sua gravata e o puxou para si, querendo dar uma lição. Perguntou com raiva se Hong realmente não tinha escutado suas advertências e exigiu que ele saísse do lugar, alegando que deveria ser ele, Inf, que deveria estar sentado lá. Zhang Wei, nervosa, pediu ao cara que parasse com aquilo, questionando por que ele queria criar um conflito com Hong e seu colega. O prota disse a Inf que a partir daquele momento deveria entender o seu lugar e perceber que não era páreo para ele, já que não passava de um fraco na turma. Com uma calma inquietante, o prota pediu que Inf o soltasse e avisou que se não fizesse, se arrependeria de uma forma amarga. No entanto, o cara, cheio de raiva, afirmou que não iria soltá-lo e que o prota poderia fazer o que quisesse, mas não deixaria ir até que tivesse o derrotado. E Hong firme repetiu sua ordem para que Inf o soltasse, e nesse momento, o sistema que auxiliava o prota indicou que a sua habilidade de sugestão havia melhorado. Até isso tem. E de repente, Inf teve a estranha sensação de estar diante do seu próprio pai em vez do prota. Confuso e abalado, ele chamou e acreditava ser o seu pai, pedindo desculpas por seu comportamento arrogante na classe. Nesse instante, ele soltou o prota e o silêncio tomou conta de toda a aula. Os alunos perplexos não entenderam por que Inf havia chamado o pai ali, enquanto o prota sorria, dizendo que nunca gostaria de ter um filho como Inf e que o comportamento tão podre merecia punição. Os alunos começaram a rir de Inf, achando que ele estava enlouquecendo, imaginando que ele estava brigando com o próprio pai. E Inf percebeu que a bronca recentemente que havia recebido do seu pai havia o deixado tão perturbado que ele estava tendo alucinações durante as aulas, mas não conseguia entender como aquilo havia acontecido. O professor Yang, vendo a situação sair de controle, interveio batendo na mesa com força
força e ordenando que todos parassem de brigar na sala de aula. Ele avisou a Inf e a Ye-Hong que deveriam se sentar de imediato, ou então chamaria o diretor da escola. Relutante, Inf percebeu que não tinha outra opção e se sentou, sabendo que o professor Yang estava pronto para puni-los e não obedecesse. E o professor então disse que já eles pareciam ter tanta energia e iriam responder às perguntas então. Ele anunciou que as questões eram parte da competição distrital de matemática e que os alunos teriam a chance de representar a escola no torneio. O professor supôs que resolvessem os problemas e esqueceria o conflito, e não mencionaria o incidente com ninguém. Mas caso contrário, o protagonista e o cara enfrentariam sérias consequências, incluindo a convocação de seus pais à escola e até mesmo uma expulsão. Ye-Hong percebeu que a gravidade da situação era muito grande, lembrando-se de que seus pais haviam sacrificado quase todas as suas economias para que ele pudesse estudar naquela escola. Ele havia prometido à família que não se envolveria em problemas e agora precisava encontrar uma solução rápida. O professor deu a eles apenas um dia para resolver tudo, e Inf também ouviu atentamente o professor ressaltando que na aula de matemática do dia seguinte eles já deveriam ter todas as respostas. Ye-Hong, preocupado, nunca havia lidado com as questões de trigonomia antes e até agora as perguntas mais simples tinham cerca de 10 linhas. Ele perguntou ao sistema quanto de experiência seria necessário para resolver esses problemas e o sistema processou a consulta, informando ao prota que ele precisaria de pelo menos 81 pontos de experiência para resolver os desafios. Ye-Hong sabia que já havia estudado todo o conteúdo do primeiro semestre de matemática e que a repetição não lhe daria mais pontos, e ele se lembrou de que nos exames de admissão o nível de Inf não era muito superior ao seu não, e ambos haviam obtido resultados semelhantes. Intrigado, o prota olhou para o cara se perguntando por que ele parecia tão confiante em resolver tudo aquilo e também decidiu que precisava bolar um plano rápido para enfrentar os problemas, mas foi interrompido por Zhang Wei, que o chamou. Ela perguntou se ele precisava de ajuda para resolver as questões e garantiu que se ele tivesse dificuldade poderia contar com ela. O prota, no entanto, respondeu a Zhang Wei que ele não estava muito preocupado com o problema e que poderia resolvê-lo por conta própria. Com isso, Ye-Hong saiu para o corredor levantando as questões com ele. Foi então que teve uma ideia brilhante. Ele precisava encontrar a pessoa certa para ajudá-lo, e enquanto caminhava pelo corredor, o prota avistou Inf tentando evitá-lo, mas o mesmo logo o alcançou perguntando por que ele estava tentando fugir. Por causa da sua fome e sem querer se irritar com aquele tema, um sujeito perguntou ao irmão de Inf o que ele desejava dele, já que estava apressado para chegar ao destino. Ele queria entender se a solicitação era importante e Inf então explicou que era um estudante muito esperto e que precisava pedir um favor a ele, esperando que pudesse ajudá-lo. Em seguida, o cara lançou um papel cheio de perguntas para Zombu e lhe deu uma tarefa para resolvê-lo até o dia seguinte, ameaçando de quebrar as suas pernas caso não cumprisse a ordem. Ele questionou Zombu se havia entendido e o mesmo assustado caiu ao chão, virando-se para o irmão, garantindo que responderia todas as questões e que terminaria o dever de casa ainda naquela noite, prometendo que o faria. Inf, ao ouvir isso, pensou que Zombu era bom de matemática e lembrou que ele havia participado das Olimpíadas na escola no anterior, o que lhe dava confiança de que resolveria todos os problemas que Inf havia pensado. Inf também percebeu que o reclamante não teria chance de vencê-lo e que, como costume, seria derrotado, mantendo-se como um fraco e irrelevante em sua turma. Enquanto isso, Inf olhou pela janela e avistou Zhang, o que deixou intrigado. Perguntou por que ela estava ali e por que não havia voltado para casa. Achando toda a situação bastante estranha, ele se surpreendeu e cogitou se ela iria pedir ajuda a Zombu para auxiliar o prota derrotá-lo e resolver os seus próprios problemas. Inf começou a suspeitar que Zhang era traidor e concluiu que deveria retornar ao encontro de Zombu para esclarecer todas as nuances do seu caso. Nesse momento, o prota chegou à biblioteca, ansioso por encontrar livros interessantes e úteis para resolver as suas tarefas. O prota pensou que era isso que esperava de uma escola decente, onde pudesse ter acesso a uma vasta quantidade de livros e estudá-los todos, com o objetivo de dominá-los em um único dia. Assim, Yona não poderia escrever um relatório sobre o antigo diretor e o prota poderia evitar ser expulso da escola. Enquanto vagava pela biblioteca, o prota procurava desesperadamente pelos livros de matemática que poderiam ajudá-lo nas Olimpíadas, acreditando que talvez estivessem ali. De repente, ele se deparou com algo inesperado. Em vez de livros, havia uma garota, e ele ficou surpreso se perguntando quem ela era e por que estava ali. A garota estava trocando de roupa, também observou ele em silêncio, confuso sobre quem era aquele garoto e o que ele queria. Sem entender, ela logo se irritou, perguntando o que ele estava cheirando ali, acusando ele de não ter vergonha de ser atrevido ao ponto de entrar sem permissão. A garota, furiosa, jogou um livro nele e mandou que saísse de imediato, declarando que não queria mais interagir com ele, exigindo que fosse embora. E o prota, assustado, pediu desculpas, explicando que não tinha feito nada intencionalmente, que ele estava apenas procurando os livros necessários para o seu estudo. A menina, irritada, disse que não iria repetir as suas palavras e que ele deveria ter entendido da primeira vez. Em seguida, ele deu um tapão na fuça, chamando ele de canalha, afirmando que ele merecia aquilo por não ter saído quando ela mandou. O prota, ainda mais assustado, prometeu que nunca mais olharia para garotas novamente e que evitaria qualquer situação semelhante no futuro. A menina lhe informou que a biblioteca estava fechada para alunos comuns e que sabia que quem desrespeitava as regras da escola era algo grave. O prota, por sua vez, falou à irmã que precisava urgentemente estudar alguns livros, pois o seu futuro dependia disso, e ela pediu que o deixasse ficar ali por mais tempo para que pudesse ler. A garota, surpresa, perguntou se ele realmente sabia o nome dela e como sabia, já que ela nunca tinha visto antes na escola. O prota explicou que o seu nome era Hong e que ele estava no primeiro ano, e que tinha visto sua primeira visita à biblioteca, lembrando ela desde então. Ji então disse a ele que poderia ficar ali, mas o alertou a não contar ninguém sobre o que viu ali, caso contrário ele estaria em sérios problemas. Hong agradeceu profundamente a Jin e prometeu que manteria seu segredo por ocorrido. No fim, enquanto se retirava, o prota refletiu sobre o fato de não saber que Jin usava aquele tipo de roupa. No entanto, isso era irrelevante, pois ele precisava focar em seus próprios assuntos e resolver os seus problemas pendentes. Enquanto se dedicava a isso, o sistema indicou que ele ganhou um ponto por estar concentrado na leitura e no foco em aumentar o seu nível. Mesmo assim, era um iniciante e o prota percebeu que quanto maior a concentração
concentração, maiores eram os resultados, embora isso deixasse cansado. Se as pessoas soubessem que mais cedo Lin Zhan quase se envolveu em uma briga por causa de Ye Hong, as fofocas se espalhariam. E um amigo perguntou ao prota como ele conseguiu conquistar duas meninas ao ponto de fazê-las disputar por ele, se ele realmente era tão atraente assim. Sui pensava que esses estudantes passavam o dia fofocando sobre a professora que havia reduzido a quantidade de dever de casa, e agora estavam entediados. Zheng se aproximou de Zobu, pedindo emprestado um caderno de matemática, prometendo que devolveria logo, pois ele precisava resolver uma questão. Zobu, disposto a ajudar, concordou e pediu que ela guardasse um momento enquanto ele buscava o caderno. Ele não se importava em auxiliá-la. Rinf, observando tudo, começou a questionar por que as coisas não estavam saindo como ele esperava desde o início e por que Zhang Wei queria ajudar aquele patife de Ye Hong. Rinf refletiu se o reclamante estava sendo sincero ao informar que queria revisar todo o material para o próximo curso, porém ele achava que isso não soava muito honesto. Nesse instante, Rinf tomou o caderno das mãos de Zobu, pensando que de qualquer forma aquilo não deveria acontecer, pois isso iria atrapalhar todo mundo. Rinf perguntou a Zobu em qual página estavam as respostas das questões, afirmando que ele precisava saber disso, caso contrário ele teria problemas. Zobu, muito assustado, respondeu que as respostas estavam nas páginas certas e que ele já havia conseguido resolver todas as tarefas. Rinf então começou a rasgar as páginas com as respostas, pensando que Ye Hong não merecia aquelas soluções, pois ele deveria resolver o dever de casa por conta própria. Rapaz, mas você é hipócrita, hein, cara? Rinf disse a Zobu que agora ele poderia entregar o caderno a Sui, mas ela deveria se lembrar de não contar nada a ninguém sobre o que aconteceu. Zobu entregou o caderno a Zheng, dizendo que ali estavam as anotações de matemática que ela precisava e que ele estava feliz por poder ajudá-la. Sui ficou muito contente e agradeceu a Zobu por sempre estar disposto a ajudá-la, prometendo que nunca esqueceria o que ele fez. Nesse exato momento, Zheng Wei refletiu que sabia das notas de Ye Hong em matemática e que era por isso que queria ajudá-lo com o dever de casa, assumindo a responsabilidade por aquilo. Já o prota, por outro lado, não esperava ter que ficar até tarde na biblioteca lendo o livro por tantas horas consecutivas. Enquanto caminhava de volta, o prota notou uma aglomeração nas ruas e não conseguia entender o porquê é que havia tanta gente fora de casa naquela noite. Talvez alguém estivesse celebrando algum tipo de festa ou coisa do tipo. As pessoas comentavam que alguém havia irritado Ellen novamente, mas ele não compreendia por que isso teria acontecido, pois parecia ser algo perigoso. O amigo sugeriu que talvez poderia ter sido algo relacionado a problemas que tiveram em um bar a noite anterior e que agora estavam procurando vingança. Isso assustou o prota, que começou a se questionar se eles estavam falando sobre a sua casa e o que poderia ter acontecido enquanto ele estava fora. Ye Hong então perguntou ao tio se realmente tinha acontecido alguma coisa com sua família e queria saber todos os detalhes possíveis, e o tio aconselhou a não ir para casa por enquanto, pois poderia ser perigoso. Mesmo assim, o prota correu em direção ao celular, percebendo que tinha uma coisa de errado. O sistema informou que ele havia ganho um ponto por realizar exercícios de respiração a mais, um por correr com velocidade máxima, além de reconhecer a sua habilidade de cobrir distâncias curtas. Naquele momento, o homem perguntou ao pai do prota o que estava rolando e ele levou o chefe até lá, dizendo que não haveria macarrão de carne para eles. O pai do prota pediu desculpas explicando que não sabia preparar aquele prato e disse que na verdade foi o seu filho quem fez o macarrão com carne e perguntou se poderiam pedir um outro prato da cafeteria. Mas nesse instante o chefe bateu na mesa e acusou o cozinheiro de estar mentindo e de simplesmente não querer preparar o prato, ficando irritado com todo mundo. O chefe, irritado, gritou com os cozinheiros, chamando eles de incompetentes, afirmando que apenas um chefe experiente seria capaz de preparar um prato como aquele. Além disso, ele ameaçou a família do protagonista, dizendo que, se não conseguissem fazer o macarrão com carne que ele queria comer, poderiam esquecer qualquer futuro no negócio, e ele não estava brincando. A equipe do chefe confirmou à família do protagonista que esta era a realidade e que não sairiam do café até que tivessem provado com o macarrão. Com isso, todos ficaram aguardando ansiosamente pelo prato, e quando o prota chegou no café, percebeu que havia sido uma boa ideia ter corrido até lá, pois agora poderia resolver a situação e esclarecer tudo o que estava rolando. Sua mãe, ao vê-lo, agarrou e expressou alívio por ele ter retornado, acreditando que agora poderia salvar a sua família dos problemas com os clientes mais uma vez. O pai, por sua vez, anunciou aos amigos que o filho havia voltado e que agora ele prepararia tudo rapidamente para satisfazer os clientes do café. E o chefe, curioso, perguntou à sua equipe se aquele garoto realmente sabia fazer um excelente macarrão, e queria ter certeza de que não estava mentindo, pois desejava ver isso com seus próprios olhos. Enquanto isso, a mãe do prota pediu ao filho que tratasse os convidados com educação e o pai também se desculpou com todos por qualquer inconveniente. Um dos homens presentes aconselhou o prota a se comportar, lembrando ele de que estavam ali para apoiar o negócio da família, sugerindo inclusive que talvez Ye Hong devesse ir ao hospital, mas foi interrompido pelo chefe, que mandou todos ficarem em silêncio e prestarem atenção no que ele tinha a dizer. O chefe então pediu que o protagonista e o seu irmão ignorassem as palavras dos outros, revelando que havia comido macarrão na noite anterior e que agora não tinha apetite para mais nada. O chefe insistiu para que o protagonista preparasse o prato para sua irmã mais velha, que estava faminta, e a mãe do prota então puxou o filho para a cozinha, insistindo que ele deveria cozinhar o macarrão e agradar os convidados. No entanto, o prota se soltou do braço da mãe, afirmando que não iria cozinhar naquele momento, pois ele precisava conversar com o chefe para que ela compreendesse a situação. O chefe, surpreso, perguntou ao irmão de Ye Hong o que aquilo significava e por que ele estava recusando preparar o prato, mencionando que a sua irmã realmente queria o macarrão. O prota explicou que estava com a cabeça cheia de outros problemas e precisava terminar o seu dever de casa antes de começar a cozinhar. As pessoas que estavam no café cansadas de esperar começaram a reclamar e criticar o protagonista, chamando ele de arrogante, dizendo que ele precisava aprender uma lição. No entanto, o chefe ordenou que todos se calassem, percebendo que não era correto falar mal do protagonista daquela forma. Os pais do prota ficaram muito orgulhosos ao perceber que seu filho
filho estava dando prioridade aos estudos, algo que eles nunca teriam imaginado, e agradeceram a Deus por isso. 10 minutos depois, o prota terminou todas as suas tarefas e notou que o nível de dificuldade das questões de Olimpíada era bem baixo, o que deixou ele aliviado. A irmã do chefe, que havia esperado pacientemente no corredor, perguntou se o protagonista já estava pronto para cozinhar a ela. Ele, se sentindo melhor, respondeu que estava de bom humor e que agora poderia ir para a cozinha mandar a ver no macarrão. O prota foi para a cozinha e o sistema lhe deu um ponto por estar preparando um prato idêntico ao que era esperado, o que o ajudou a desenvolver as suas habilidades culinárias de novo. Enquanto cozinhava, o prota decidiu adicionar algo especial ao prato para torná-lo ainda mais saboroso, acreditando que isso agradaria o chefe. Pouco depois, Ye-hong saiu da cozinha com o prato em mãos e foi ao encontro da irmã do chefe, esperando que ela gostasse de tudo e ficasse encantada com o resultado. E ele pediu desculpas ao chefe pela longa espera e apresentou o macarrão, avisando para ter cuidado ao provar, pois estava muito quente. O chefe, ao sentir o aroma delicioso, disse que mal podia esperar para provar, mas no momento em que se preparava para comer, o prota retirou o prato, pedindo para que aguardasse um pouco mais, aconselhando a não se apressar. Ye-hong então informou ao chefe que a sua equipe, que estava na entrada, estava afastando os visitantes e que isso não era bom para o negócio, e o chefe, percebendo a reclamação do prota, começou a considerar a situação. Ele estava certo ao perceber que a sua equipe estava impedindo de experimentar o prato e que talvez fosse melhor sair dali por conta de suas reclamações. O chefe então perguntou ao protagonista e seu irmão se agora ele poderia finalmente provar o macarrão sem mais problemas, já que estava esperando há tanto tempo e estava faminto. O prota respondeu ao chefe que, claro, ele poderia comer o macarrão com calma e que estava feliz por ter um cliente tão educado que apreciava o trabalho dos cozinheiros. O chefe começou a saborear o prato, ansioso por experimentar o gosto, pois acreditava que nenhum outro prato poderia se comparar ao seu macarrão, que sempre foi excepcional. No entanto, ao provar, o chefe ficou surpreso e comentou com o prota que o macarrão estava doce, diferente do que ele esperava. Parecia que o sabor havia mudado por completo e ele estava curioso para saber o que o prota tinha feito de diferente. Ye-hong explicou ao chefe que havia alterado o sabor do prato ao adicionar pétalas de peônia no fundo da panela, o que, segundo ele, melhorou o prato de maneira significativa. Ele também mencionou que havia usado carne de porco temperando com um pouco de sal e açúcar e que adicionou tudo ao fogo alto. Além disso, o prota explicou que colocou um pouco de licor na mistura e que não apenas intensificava o aroma das peônias, mas também amaciava a carne ao absorver os sucos da flor. O chefe, encantado, disse que cada vez que mordia a carne, o sabor maravilhoso das peônias se espalhava pela boca, e ele estava impressionado com o resultado. Ele descreveu o prato como incrivelmente saboroso, que aquecia o corpo e trazia uma sensação única de conforto, algo que ele não conseguia encontrar em lugar nenhum. O chefe confessou que, embora não fosse exatamente o que ele estava procurando, o prato tinha um toque delicado e feminino que ele nunca havia experimentado antes. Impressionado, o cara elogiou o protagonista, dizendo que ele era extraordinário e que a partir daquele momento só queria comer o prato preparado por ele por todos os dias, pois não conseguia encontrar algo parecido em nenhum outro lugar. Ele expressou seu desejo de ver o prota criar outras maravilhas culinárias e, para demonstrar a sua gratidão, entregou ao prota um cartão de visitas, dizendo que ele poderia encontrar contato a qualquer momento e que ele estaria disposto a ajudá-lo com qualquer coisa que fosse. O prota então descobriu que o cartão era de workshop de Angel, especializado em restaurar a força física e aprimorar todas as partes do corpo. O chefe, empolgado com o talento do prota, perguntou se ele aceitaria trabalhar como chefe em seu hotel, oferecendo-lhe um salário de 100 mil e que era 100 vezes maior do que ele ganhava atualmente. Os pais do prota ficaram entusiasmados e disseram que esta era uma oportunidade única e que ele deveria considerar com seriedade. No entanto, o prota recusou a oferta, explicando ao chefe que seu principal objetivo no momento era continuar estudando e pediu que ele entendesse essa decisão. O chefe, compreendendo, disse ao protagonista que ele e a sua irmã iriam ao café todos os dias para saborear o prato especial de Ye-hong. No dia seguinte, na escola, o mestre Yang anunciou que o dia estava chegando ao fim e que estava ansioso pelas respostas do aluno. Zhang Wei, em particular, estava confiante que teria sucesso, acreditando que a sua linha de raciocínio estava correta, apesar da complexidade das questões. O professor Yang, intrigado, perguntou o que isso significava, pois a resposta padrão deveria conter pelo menos 10 etapas. Ele achava estranho que os alunos pudessem resolvê-las com tanta facilidade. Ye-hong então disse ao professor que ele veria tudo quando abrisse o caderno e que não deveria tirar conclusões precipitadas. Quando o professor começou a revisar as respostas, ficou surpreso ao ver que o protagonista havia resolvido todas as tarefas de uma maneira impecável, algo que ele não esperava. O mestre Yang perguntou ao prota onde é que ele havia adquirido tanto talento, pois ele não parecia tão brilhante nos exames de admissão e como havia se desenvolvido tanto. Ye-hong respondeu ao mestre Yang que durante os testes ele não havia compreendido bem as questões e escreveu a primeira linha que veio à mente. Ele mencionou que o sistema o ajudou a melhorar e o mestre ficou maravilhado, dizendo ao prota que todas as suas respostas estavam corretas e que ele estava apto a participar da competição de academia desse ano se quisesse. Durante as Olimpíadas, quando o Inf estava prestes a se qualificar para o seu prêmio, ele ficou furioso, exclamando que aquilo era impossível, e perguntou a Ye-hong onde ele tinha conseguido respostas tão boas para as tarefas, insinuando que ele tinha feito algo suspeito. O prota então questionou o Inf sobre o que ele achava. Será que ninguém perceberia que outra pessoa tinha completado as lições dele? E acusou o Inf de trair tanto os professores quanto os colegas. Diante da acusação, o Inf confessou que havia pedido a Zobu para fazer o trabalho por ele e revisar as anotações que Zi havia feito, e quando foi confrontado, Inf não respondeu. Sui estava revoltada, dizendo a Fei que Inf era desavergonhado e sem ética por enganar todos os professores e estudantes, delegando a tarefa para outra pessoa. O prota então provocou, perguntando o que aconteceria se ele dissesse que já possuía conhecimento suficiente do ensino médio para resolver todas as questões de matemática. Inf, desconfiado, perguntou ao prota o que ele queria dizer com isso, argumentando que seria impossível alcançar tanto apenas seguindo o currículo escolar. E ficou surpreso ao perceber que o prota havia cumprido o prazo, pensando que deveria reescrever tudo 100 vezes sem entender como isso seria possível. O mestre Yang então anunciou a Inf que no próximo mês ele representaria a escola na Olimpíada, sugerindo
sugerindo que ele acreditasse ser um gênio. Satisfeito, o cara disse ao mestre que finalmente poderia dormir um pouco, algo que ele estava impressionado, muito devido ao cansaço dos últimos dias. Zhang Sui, por sua vez, questionou se o protagonista realmente desejava descansar e o que ele fazia em casa todas as noites, já que sempre aparecia cansado pela manhã. Zhang não conseguia compreender como o protagonista conseguia estudar tanto e como parecia estar dormindo nas aulas durante todas as aulas mesmo, enquanto o amigo tinha sucesso. Ye Hong, refletindo, achou que deveria aprender a receita de um novo prato, pois havia ensinado a sua família a cozinhar macarrão com carne e agora todos sabiam como preparar. De repente, ele, que não trouxe o macarrão comum, decidiu experimentar o macarrão do professor, que estava muito bom. A mãe de Ye Hong ficou surpresa, dizendo às pessoas que aquele prato só estaria disponível nos fins de semana, sugerindo que poderiam ir para casa, já que seu filho estava na escola. Mais tarde, a mãe abraçou o prota, comentando que o macarrão era tão bom que os clientes não queriam mais nenhum outro prato no café. Ye Hong sugeriu à família que criasse um novo prato que pudesse cozinhar sozinhos, sem a ajuda da mãe. No entanto, sua mãe o repreendeu, batendo levemente na sua cabeça, e explicou que criar um novo prato não era uma tarefa fácil, pois exigia muito tempo, esforço e era difícil. Mesmo assim, o prota insistiu que eles nunca saberiam o resultado se não tentassem, dizendo que aquela era uma oportunidade para ter sucesso nos seus próprios negócios. Ye Hong agradeceu ao tio Dong por ter emprestado o carro para que ele pudesse ir às compras, pedindo que ele tomasse cuidado na estrada. 20 minutos depois, o prota chegou no mercado e recebeu um ponto de sistema por dirigir o carrinho de compras, algo que ele achou ótimo. Ele pensou que deveria primeiro comprar arroz para ajudar a sua família dos negócios e aumentar os lucros. Enquanto caminhava pelo corredor, ele notou que seu avô estava acompanhado de sua neta Saira. O avô disse a Saira que o mercado estava muito cheio e que por isso ela deveria ficar por perto e sempre alerta. O prota terminou de comprar os mantimentos, percebendo como o sistema era conveniente, tornando as tarefas mais divertidas ao acompanhar o seu progresso, o que o deixava muito feliz. De repente, ele ouviu alguém chamando por Saira e notou que algo estava errado. Olhando ao redor, ele viu pessoas caídas e ouviu o avô de Saira pedir ajuda, desesperado por não conseguir encontrar a sua neta, que ele amava tanto. Ye Hong logo entendeu que havia ocorrido um sequestro e ficou indignado, pensando em como odiava pessoas que destroem famílias e arruinam vidas por nada, considerando isso um pecado mortal. O prota decidiu que o sistema deveria ajudá-lo a encontrar o sequestrador, começando a procurar as informações e entender como poderia localizá-lo. O sistema então concedeu ao prota um ponto por sua habilidade em captar sons e o seu progresso subiu para o 11º nível, indicando um desenvolvimento contínuo. Ye Hong lembrou-se do ladrão que havia levado Saira e percebeu a gravidade da situação, determinado a encontrá-lo agora. Agora aquele homem não tinha mais nenhuma possibilidade de fuga e o protagonista, com seus sentidos aguçados, percebeu que finalmente havia encontrado o vilão que tanto procurava. Ele entendeu que as torturas impostas por seus pais durante todas aquelas noites, na verdade, tinha preparado perfeitamente para esse momento, e graças ao treinamento rigoroso, ele desenvolveu as suas habilidades e a sua experiência de forma excepcional. Ye Hong então pediu ao avô que cuidasse de seus bens, confiando que ele seria capaz de ajudá-lo a encontrar a sua neta, e sabia que não deveria se deixar dominar pelo nervosismo diante daquela situação crítica. O prota, sem perder tempo, rapaziada, começou a correr de uma maneira tão rápida, e ao fazer isso ele recebeu até um bônus do sistema que compensava a flexibilidade do seu corpo. Enquanto corria, o prota refletia sobre como as pessoas ao seu redor tentavam impedi-lo de passar, mas ele, determinado, continuou avançando. Graças à sua capacidade de desviar e correr curtas distâncias de maneira ágil, ele continuou a acumular pontos do sistema e foi uma grande vantagem para ele. Durante toda a sua corrida, o prota avistou os sequestradores na rua e ao vê-los percebeu que havia algo muito errado acontecendo. Os homens pareciam estar envolvidos em uma rede de tráfico de pessoas e pretendiam vender a neta do velho. Com determinação, o prota acelerou com toda a sua força e convencido de que agora ninguém mais poderia alcançá-los. No entanto, o seu amigo, eles notaram que os bandidos estavam se afastando rapidamente e o prota sabia que precisava alcançá-los, caso contrário poderia nunca mais encontrá-los e isso seria um grande problema. Ele então subiu em seu carro e rapidamente começou a perseguir os ladrões, certo de que eles não poderiam escapar e que ele eventualmente os alcançaria e puniria. Enquanto dirigia, o sistema recompensava o prota com pontos de habilidade por controlar o carro de 3 rodas e ele estava alcançando o nível de habilidade 10. Um dos bandidos informou ao chefe que parecia que uma criança em uma bicicleta de 3 rodas estava perseguindo eles e que parecia ser perigoso. O chefe perguntou como aquele rapaz podia estar perseguindo tão de perto naquela faixa de rodagem. No entanto, ele ordenou que continuassem para o sul e que cessasse um perseguidor. Ye Hong, por outro lado, começou a pensar que talvez nunca alcançassem todas aquelas pessoas e por isso precisava desenvolver um novo plano para capturá-los. O prota sabia que se desistisse de perseguir os ladrões agora, o velho provavelmente nunca mais veria sua neta e ele estava determinado a salvá-la naquele momento, então continuou sua perseguição. Na mesma hora, o prota adquiriu a habilidade de controlar a sua bicicleta de 3 rodas de uma maneira ainda mais constante, o que melhorou significativamente a sua capacidade de condução. Ele sentiu uma estranha sensação, como se aquela grande máquina já tivessem se tornado uma só. Por motivo, essa fusão fez o protagonista acreditar ainda mais no sucesso da sua missão. Ye Hong sabia que precisaria ser paciente por um tempo, mas tinha certeza de que logo chegaria até a neta do cara. Ele estava determinado a salvá-la e a punir severamente aqueles que sequestraram ela. Enquanto isso, um dos bandidos, desesperado, disse ao chefe que não poderiam permitir que aquele maldito rapaz continuasse a persegui-los e precisavam encontrar uma maneira de se livrar do cara. Ye Hong, por sua vez, disse aos malfeitores que eles deveriam parar o carro e resolver a situação de uma outra maneira ou seriam punidos severamente e feriria eles. Determinado, ele continuou pedalando em sua antiga bicicleta, percebendo que o sistema o ajudava mais uma vez, tornando ele ainda mais rápido. E os ladrões, confusos, não conseguiam entender como é que Ye Hong, sem estar em um carro de corrida, ainda conseguia segui-lo de tão perto com uma bicicleta. O chefe, frustrado, ordenou ao seu colega que se apressasse e encontrasse uma maneira de se livrar daquele rapaz, pois não queria mais que ele continuasse a interferir no
caminho. No entanto, Ye-Hong constantemente distraindo os bandidos fez com que eles perdessem o equilíbrio e começassem a cair ao chão, percebendo que eles cometeram um erro, já que o colega deles não conseguiu conduzir a bicicleta até lá sem problemas. Quando o Prota viu que os bandidos haviam perdido o equilíbrio, soube que esta era sua chance e ele precisava alcançá-los, pois parecia que o sistema desejava que eles sofressem as consequências das suas ações. Com um salto audacioso, o protagonista subiu em sua bicicleta e, surpreendendo aos bandidos, colidiu diretamente contra eles. A dor foi intensa, mas ele sabia que não poderia deixar que a situação o detivesse. Os bandidos ficaram atordoados sem esperar que o Prota fosse capaz de algo tão astuto, e no momento da colisão, Ye-Hong sentiu uma dor intensa, mas também percebeu que, de qualquer forma, estava mais próximo de alcançar o seu objetivo. Saira, a neta do velhote, gritou em desespero e o Prota soube que precisava resgatá-la rapidamente. Ele se determinou a não permitir que ela caísse nas mãos dos bandidos de novo e, com grande esforço, conseguiu agarrar a neta, garantindo que ela ficasse segura e agora estava pronta para enfrentar qualquer coisa que viesse seguir. Saira pensou que agora os ladrões finalmente saberiam o que é sentir dor e que o protagonista iria puni-lo de uma forma severa. E nesse momento, o Prota recebeu um ponto do sistema devido à lesão corporal que ele havia sofrido, uma queda da qual se recuperou de uma forma rápida e por manter a estabilidade de seu corpo. Ele ficou satisfeito com o desenrolar dos acontecimentos e então perguntou à garota se ela estava com medo e a tranquilizou dizendo que o seu irmão havia vindo resgatá-la, garantindo que agora não precisaria mais temer ninguém, pois ele estava ali só para protegê-la. Os bandidos furiosos confrontaram o protagonista, perguntando se ele estava realmente disposto a morrer ali e como é que ele ousava atacá-los e se ele não tinha medo de enfrentar bandidos perigosos. Um dos bandidos ameaçou o Prota, dizendo que eles ainda não haviam conseguido escapar, mas que quando fizessem matariam o protagonista por tê-los impedido, frustrado com todos os seus planos. Ye-Hong, percebendo a situação, pediu para Saira se esconder atrás dele, respondendo ao irmão que entendeu a instrução e que se esconderia sem sair de lá. Ye-Hong notou que a mão de um dos bandidos já estava muito próximo e o sistema informou que o seu nível inicial de concentração e vigilância estava em pleno funcionamento. Ye-Hong percebeu que possuía uma grande velocidade, o que lhe permitia desviar de todos os ataques dos bandidos, se necessário para proteger a garota. Ele continuou a se defender dos golpes, ciente de que se não contra-atacasse, poderia ser rapidamente dominado. No mesmo instante, o Prota atingiu o bandido no estômago, ganhando um ponto do sistema de boxe, e o bandido, pego de surpresa, não esperava por aquele golpe. O amigo do bandido ficou incrédulo, incapaz de acreditar que Ye-Hong havia conseguido atingir seu chefe e pensou que agora teria que dar uma verdadeira lição no Prota, mas naquele momento, o Prota chutou novamente o bandido no estômago, percebendo que todos o haviam subestimado. Ele pensou que finalmente os bandidos estavam entendendo do que ele realmente era capaz. Os ladrões caídos ao chão começaram a perceber que não poderiam derrotar o Prota, e ficaram sem saber como ele não perdoaria seu irmão. Um dos bandidos, desesperado, disse que eles deixaram o protagonista todo o dinheiro que ele quisesse e ainda ajudariam em seus negócios se eles o deixassem ir, mas o Prota, ignorando a oferta, disse a Saira que achava que o carro deles havia quebrado e perguntou como é que eles voltariam para casa sem um meio de transporte. Saira então apontou para a bicicleta dos bandidos, sugerindo que eles poderiam utilizá-la para voltar, e o Prota percebeu que era uma ideia excelente e disse à garota que concordava com ela. Eles poderiam usar a motocicleta para retornar ao encontro do avô. O Prota pegou a motocicleta e pensou que era uma máquina muito potente, e estava disposto e ansioso para experimentar a velocidade que aquela moto podia alcançar. Sem perder mais tempo, Prota partiu com toda a pompa com a garota na motocicleta, enquanto os bandidos ficaram para trás em dor e desespero, implorando por ajuda às pessoas ao redor. As pessoas que viram a cena ficaram surpresas ao perceber que os sequestradores haviam sido derrotados por um garoto que conseguiu salvar e resgatar Saira, mesmo sem ninguém esperar por isso. Enquanto se afastavam, Saira comentou que estava feliz em ver como é que seu avô amava muito sua neta e que ela tinha muita sorte de ter um cara ao seu lado como Ye-Hong, que havia salvado sua vida. Ela explicou ao avô que o Prota havia derrotado 2 bandidos sozinho e que parecia ser uma tarefa muito fácil para ele. O avô, impressionado, começou a procurar pelo Prota, querendo agradecê-lo por tudo que havia feito. Depois de um tempo, Ye-Hong voltou ao café onde sua mãe o esperava, dizendo que havia ido às compras e que agora poderiam criar uma nova receita juntos. A mãe, no entanto, estava irritada, perguntando por que ele havia demorado tanto para comprar as vegetais, expressando sua preocupação com o atraso. O Prota, tentando acalmar a mãe, explicou que houve um pequeno probleminha no caminho, o que causou o atraso. E quando a mãe notou a camisa rasgada do Prota, ficou surpresa, pedindo que ele explicasse o que estava rolando. O Prota, tentando minimizar a situação, disse a sua mãe que a camisa havia se rasgado devido a uma queda repentina que ele não esperava naquele momento. Ele pensou que essa era a consequência de seu nível iniciante no sistema, mas ficou aliviado por não ter se machucado ou sentido dor, o que considerava até uma coisa boa, refletindo sobre como aprendeu essa lição ao longo da semana. A atualização do sistema de habilidades foi significativamente reforçada e já havia mostrado melhorias notáveis, e o Prota refletiu que o nível do professor estava bem acima do padrão comum. Ele se perguntou o que é que poderia acrescentar se as habilidades culinárias avançassem ainda mais nesse patamar, considerando o quão crucial isso era. O Prota achou essa perspectiva fascinante e estava disposto e ansioso para ver como a sua cozinha evoluiria. Ele acreditava que o resultado no dia seguinte seria excelente e ao acordar cedo naquela manhã sentiu-se envergonhado e graças a uma noite de sono de alta qualidade proporcionada pelo sistema, o que deixou ele de bom humor logo ao amanhecer. Ye-Hong se dirigiu à cozinha, refletindo sobre o uso de farinha de arroz e açúcar japonês e sabia que precisaria começar do zero e que o sistema havia aprimorado as suas habilidades ao máximo, permitindo-lhe criar qualquer coisa. O Prota percebeu que seria necessário incluir maiás, ovos e feijão vermelho no prato para intensificar o sabor, e ele estava entusiasmado com o processo culinário, ciente de que precisaria adicionar cerca de 300 mg de um ingrediente específico e misturá-lo rapidamente. O Prota entendeu que o prato precisava ser cozido em banho-maria
faria por 20 minutos e estava ansioso para ver o resultado. Quando o experimento terminou, o Prota notou que uma camada dourada brilhante havia se formado e pensou que tudo estava indo conforme planejado. Ele abriu a tampa e admirou sua obra-prima, satisfeito com o resultado. O prato era incrível e o Prota tinha certeza de que nenhuma garota resistiria ao provar aquela criação, e ele decidiu nomear a sobremesa de Estrela da Neve da Primavera, acreditando que era o título perfeito para algo tão exclusivo e lindo. Enquanto se alegrava com a sua criação, o Prota ouviu alguém chamando por ele na rua. Surpreso, ele pensou que acabara de se libertar das suas tarefas na cozinha, mas agora, alguém parecia precisar da sua ajuda urgentemente. O Prota sentiu que deveria verificar o que estava rolando e por que estavam chamando. Então, foi ao encontro da voz. E o que viu diante de seus olhos deixou ele perplexo.